Bom, vamos lá. Imagina aqui que eu tenho uma função, por exemplo, né, que tem um gráfico de uma função f de t, que ela é descontínua, né? Só um exemplo de uma função qualquer. Mas nesse caso aqui eu tenho uma função descontínua, ou seja, ela, quando t vai de 0 até a função é constante, né, e vale 2. Aí, de repente, em t igual a em diante, a função muda seu valor, deixa de valer 2 e passa a valer 1. E ela permanece constante valendo 1 até quando t é igual a b. E de repente ela pula e vem para cá, para 1,5. Né? Então, para t entre 0 e a função vale 2. Para t entre a e b, a função vale 1. E para t entre b e c, a função vale 1,5. Imagina que eu quero agora calcular a área abaixo do gráfico da função. A área entre o gráfico da função e o eixo horizontal. Né? Ou seja, essa área toda aqui. Ó. Certo? Como é que eu faria? Bom, nesse caso aqui, como eu tenho uma função que ela é toda constante em intervalos, né? Ela é constante por partes. Né? Nessa parte aqui ela é constante, depois ela muda, mas ela permanece constante nesse outro intervalo, depois muda e permanece constante no outro intervalo. Então ela é constante por partes. É fácil calcular a área dessa função porque eu tenho três partes aqui que a área é simplesmente a área de um retângulo. Né? Eu tenho esse retângulo aqui, tenho esse retângulo aqui e tenho esse retângulo aqui. Eu divido em três partes, calculo a área de cada retângulo, né? Que a gente sabe fazer, é fácil fazer, e somo as áreas e eu tenho a área total. Né? Então aqui eu sei a altura de cada parte, né? E eu também sei a largura de cada retângulo, né? A largura desse retângulo aqui é A. E a largura desse retângulo aqui é B menos A. E a largura desse retângulo aqui é C menos B, né? A altura desse aqui é 2, a altura desse aqui é 1 e a altura desse aqui é 1,5. Então as áreas, a área desse aqui é o quê? A vezes 2, a área desse aqui é B menos A vezes 1 e a área desse aqui é C menos B vezes 1,5. Então, tá aqui. Ó. A área total é a área 1 mais a área 2 mais a área 3, que é igual, eu simplesmente calculei a área de cada retângulo e fiz, né? 2 vezes A, mais 1 vezes B menos A, mais 1,5 vezes C menos B. Ou seja, aqui, simplesmente pelo fato de eu ter partes que são retas, que são constantes, foi fácil calcular a área utilizando geometria básica, né? Aqui embaixo eu tenho outro exemplo de uma outra função f de t, né, que ela também é definida por partes, e eu tenho aqui uma reta, né, subindo aqui, e aí daqui em diante ela permanece constante. E eu quero achar a área total abaixo do gráfico dessa função f de t, entre o gráfico e o eixo, né, o eixo horizontal, o eixo do t. Então, para eu fazer a área total, novamente eu tenho aqui uma área fácil de calcular. Eu subdividi esse gráfico em duas partes, e aí eu tenho aqui a área abaixo dessa parte inclinada e depois a área abaixo desse gráfico constante aqui. Eu dividi em área A1 e A2. Né? Então, o A1 também é fácil de calcular, é a área do triângulo. Né? E aí ele vai aqui de 0 até A, e a altura aqui nessa parte superior é 2. E aqui a área do retângulo, que é o quê? Vai de A até B, ou seja, essa largura é B menos A, e essa altura aqui é 2. Então, a área A2 vale B menos A vezes 2. E essa área aqui, desse triângulo, é o quê? É essa largura aqui, né? A vezes 2 dividido por 2. Então, novamente, eu tenho aqui a área total, é A1 mais A2, soma das duas áreas, que é a área do triângulo, que é A vezes 2, né? A vezes 2 dividido por 2, ou seja, vai dar só A, mais a área desse retângulo, que é B menos A vezes 2. E aí, simplificando, eu tenho 2B menos A, que vai dar a área total. Novamente, foi fácil calcular a área abaixo dessa curva, porque eu tirei proveito do fato de eu ter uma reta aqui e eu ter uma parte constante aqui, ou seja, eu consegui subdividir isso aqui em duas formas geométricas elementares, né? Um triângulo e um retângulo, que nós já sabemos como calcular a área, bem fácil. Porém, se eu tiver um outro gráfico de uma outra função f de t, um gráfico que se comporte dessa forma aqui, né? Um gráfico contínuo, que ele se comporte dessa forma. Não necessariamente precisa se comportar dessa forma. Ele pode ter uma forma genérica, pode
né? Tem um formato qualquer aqui. Eu só representei uma curva qualquer, né? Pode ter qualquer formato. E aí, uma curva que eu não consiga subdividir necessariamente em retângulos e triângulos e formas que eu já consiga, que eu já saiba calcular a área. E aí, como é que eu faria para calcular a área abaixo dessa curva, né? Abaixo do gráfico dessa função f de t, uma função qualquer, ou seja, a área abaixo desse gráfico, entre o gráfico e o eixo, né? E não só, é claro que essa função aqui, essa curva, ela pode se estender infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Então eu tenho que definir aqui um intervalo, né, no qual eu quero calcular essa área, né? Então definir aqui um intervalo entre um valor A e um valor B, ou seja, de t igual a A até t igual a B. Eu quero calcular a área abaixo desse gráfico. Como é que eu faço? Bom, aqui nesse caso eu não posso tirar proveito da geometria, né, elementar, que eu não posso pegar e subdividir isso aqui em retângulos ou triângulos. Porque eu até posso, né? Eu posso tirar um pedaço aqui, tirar um retângulo, mas aí vai ficar sobrando uma outra área meio arredondada aqui em cima que simplesmente eu posso dividir em quantos retângulos eu quiser, que eu nunca vou ter, nunca vou conseguir pegar toda a área, né? Vai sempre sobrar um pedacinho meio arredondado lá. Então eu não consigo calcular a área exata. E aí, como é que eu faço? Bom, uma forma de se fazer é por aproximação, né? A gente vai fazer justamente aquilo que eu falei agora. A gente vai fazer uma aproximação utilizando figuras geométricas que a gente já sabe calcular a área. No caso, a mais simples, o retângulo, né? Então a gente vai pegar e desenhar um retângulo aqui por cima, pegando mais ou menos a área abaixo dessa curva, mas não é de qualquer jeito, né? A gente vai fazer isso de qualquer jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um retângulo que tem a largura do intervalo que eu quero calcular, ou seja, de A até B, então ele tem essa largura aqui, né? Ele está justamente em cima desse intervalo, e que aqui na superior direita do retângulo está pegando justamente aonde, na altura da função, né? Na parte direita dele aqui, né? Aqui, ó, tá aqui no superior direito do retângulo, pega justamente no valor da função, aqui na altura da função, né? Quando t é igual a b. Ou seja, aqui essa altura aqui é quem? F de b, certo? Eu poderia fazer essa mesma aproximação ao invés de fazer a quina superior direita dele casar com a função, bater justamente em cima da curva da função, eu poderia fazer isso com a quina superior esquerda. Também seria uma forma de aproximar, né? Seria diferente, mas seria também uma forma de aproximação. Bom, a questão é o seguinte, essa aproximação aqui, a área que eu quero calcular, a área real, né? Eu vou chamar de área, aqui escrito em azul, seria a área real abaixo da curva, é a área que eu realmente quero encontrar, mas que eu ainda não consegui encontrar. E a área da aproximação seria a área do retângulo, né? Que são diferentes, mas uma é a aproximação da outra. E aí, qual é a área desse retângulo aqui? Vai ser b menos a, que é a largura, né? Vezes a altura, que é f de b. Né? Então eu tenho aqui, que vai ser o A1. É uma aproximação para a área real. Né? Bom, dá para perceber aqui que existe um erro bem grande, considerável aqui. Né? Estou pegando aqui uma parte da área que está fora da área que eu quero, aqui também, mas aqui também eu estou deixando um pedacinho da área que eu quero, estou deixando ele de fora. Né? Então, sim, vai existir um erro aí, né? Uma diferença. Claro, isso aqui não é o valor exato, é uma aproximação. Bom, agora eu vou melhorar um pouco essa aproximação, ao invés de fazer um retângulo só, eu vou dividir em dois retângulos, né? Dois retângulos que têm a mesma largura. Então eu peguei esse intervalo de A até B aqui e subdividi ele em duas partes. Ao invés de pegar um retângulo só que vai de A até B, eu pego dois retângulos que cada um tem a metade do tamanho desse intervalo, né? Então a largura desse retângulo aqui é B menos A dividido por 2, e a largura desse retângulo aqui também é B menos A dividido por 2. E aí, novamente, eu fiz com que a quina superior direita do retângulo batesse no valor da função, né, nesse ponto aqui, certo? E aí, esse retângulo aqui tem a quina superior direita dele batendo no valor da função aqui também, né? E aí, é uma aproximação um pouco melhor, talvez, né, para o valor da área real que eu quero calcular, né? Eu pego a área desse retângulo, somo com a área desse retângulo e eu tenho uma aproximação um pouco melhor da área real que eu quero calcular, né? Então a área desse retângulo aqui vai ser a base, que é b menos a dividido por 2, né?
vezes a altura dele, que é quem? É o valor da função aqui, né, f de t, para t igual a esse valor aqui, que é a mais b sobre 2, né, a média do a com b, que é justamente o valor t aqui no meio. Na verdade, eu poderia escrever esse valor aqui também como a mais b menos a sobre 2. Dá no mesmo, né? Bom, eu vou chamar essa largura do retângulo aqui de ΔT, tá? Mas ela vai valer sempre b menos a dividido pelo número de retângulos, né? Enfim, aí eu tenho aqui essa altura aqui, então vai ser o valor da função nesse ponto. E aí a área desse retângulo aqui é o que também, novamente, é b menos a sobre 2, que é a largura dele, vezes a altura também, que é f de b. E, ou seja, a área real é aproximada pela área 1 mais área 2, que são as áreas dos retângulos, que é o que? B menos A sobre 2, que é a largura, vezes o somatório das alturas, né? Que é f de A mais B sobre 2, mais f de B. Beleza, agora vamos para a extensão dessa ideia. Bom, ali atrás eu tinha feito, eu tinha pego esse gráfico e dividido ele em dois retângulos, né? Aqui eu simplesmente aumentei o número de retângulos. Eu subdividi ele em 4 retângulos, né, de larguras iguais, né? Então deu para perceber aqui que, obviamente, a largura de cada retângulo agora vai ser b menos a dividido por 4, tá vendo? A largura do retângulo é b menos a dividido por 4, porque todos os retângulos têm a mesma largura, né? Tem 4 retângulos agora, então cada um tem um quarto da largura. E, bom, a área do primeiro retângulo vai ser A1, a área do segundo é A2, terceiro A3, A4 e assim sucessivamente, né? E aí a altura de cada retângulo vai ser novamente o valor da função f de t para t igual a esse ponto aqui, esse aqui para esse ponto aqui, esse aqui para esse ponto aqui, e esse aqui para esse ponto aqui, e assim sucessivamente, né? Deu para perceber que quando eu aumentei o número de retângulos, né, de 2 para 4, os retângulos conseguiram casar um pouco melhor com a curva, né? Com a área da curva que eu estou querendo calcular. Eles se ajustaram melhor, né? Essa curvatura aqui. E agora eu aumento novamente o número de retângulos, eu dobrei de novo, agora eu tenho 8 retângulos aqui. E deu para ver que de 4 para 8 eles casaram ainda melhor, eles estão se ajustando melhor ainda à curva aqui. Ou seja, quanto mais retângulos eu pego, quanto mais retângulos eu tenho, claro, maior o número de retângulos, menor é o tamanho de cada retângulo, né? Cada retângulo vai ficar mais estreito, vou ter mais retângulos, cada retângulo fica mais estreito, mas a área total, somatório das áreas de todos os retângulos, casa melhor com a área que eu quero calcular, que é a área real, né? Então, quanto mais retângulos eu tenho, mais próximo eu consigo calcular a área real, né? Bom, e aí eu tenho as áreas aqui, A1, A2, A3 até A8, né? E a largura de cada retângulo é B menos A sobre 8. Eu vou chamar a largura do retângulo de ΔT, tá? Bom, aí aqui novamente, dobrei de novo a quantidade de retângulos, deu para ver que agora casou bem legal, né? Ficou uma aproximação muito boa. Se eu pegar as áreas de cada um desses retângulos e somar, eu tenho uma aproximação muito melhor da área real do que eu teria com 4 ou 8 retângulos e, né, ou menos. Bom, e aqui, é claro, a largura de cada retângulo, o retângulo é muito mais estreito, né? Então ele vai ter uma largura de b menos a, que é o tamanho do intervalo, dividido por 16. Né? E eu vou chamar essa largura de ΔT. Bom, então a área real é aproximadamente, tá vendo aqui um símbolo, né, de aproximação, não é igual, mas é aproximadamente A1 mais A2 mais A3 e assim vai até A16. Né? E eu vou representar isso aí, essa soma aqui, por um símbolo de somatório, para escrever de forma mais concisa, mais enxuta, um somatório com n indo de 1 até 16 de AN, ou seja, o somatório dos ANs quando n vai de 1 a 16, ou seja, A1 mais A2 mais A3, né, até A16. Bom, e aí eu vou expandir esse somatório aqui, escrevendo de fato a expressão das áreas de cada retângulo, né? Então, sabendo que ΔT é igual a b menos a sobre 16, eu vou poupar aqui, ficar escrevendo b menos a sobre 16 toda hora que o ΔT aparece. Eu vou simplesmente escrever ΔT e você já sabe que ele vale b menos a sobre 16. Bom,
Então é a área do primeiro retângulo, mais a área do segundo retângulo, mais a área do terceiro, e assim vai até a área do 16º. E a área é o quê? É a largura, ΔT, vezes a altura. E quem é essa altura? É o valor da função no ponto, né? Ou seja, f de a mais ΔT, o primeiro retângulo, né? F de a mais ΔT. Quem é a mais ΔT? É justamente este ponto aqui. Esse ponto aqui é a mais ΔT, né? Esse ponto aqui é a, esse ponto aqui é a mais ΔT. F de a mais ΔT é justamente essa altura, é a altura do primeiro retângulo. Aqui, o segundo retângulo, a altura dele vai ser o quê? Vai ser o F de A mais 2 ΔT. Pulei ΔT duas vezes. O terceiro retângulo vai ser F de A mais 3 ΔT. E assim sucessivamente. F de A mais 4 ΔT, F de A mais 5 ΔT, até o último, que vai ser o quê? F de A mais 16 ΔT. Então a largura então a área vai ser ΔT, que é a largura, vezes a altura, que é F de A mais N ΔT. Então, escrevi o somatório aqui, né, com n indo de 1 até 16, de ΔT, que é a largura, vezes a altura genérica aqui do enésimo retângulo, que é f de A mais n ΔT. Beleza. Aqui, então, eu simplesmente extrapolei a ideia, né, eu expandi a ideia para uma quantidade arbitrária de retângulos. Né? Ao invés de eu ter 16 ou uma quantidade fixa, eu tenho n maiúsculo aqui, né? Eu tenho n retângulos. Então, eu subdividi ele aqui em esse intervalo de A até B em n pedacinhos, né? E aí, claramente, obviamente, quanto maior o valor de n, melhor a área dos retângulos se ajusta à área real que eu quero calcular. Ou seja, quanto mais retângulos eu tenho, melhor a aproximação, né? E a largura de cada retângulo vai ser B menos A, que é o tamanho do intervalo, dividido pelo número de retângulos que eu tenho, dividido por n, né? Então, B menos A sobre n. E aí, novamente, né, a área total é aproximadamente igual ao somatório das áreas dos retângulos, né, A1 mais A2 mais A3 até a n. E aí eu simplesmente escrevo o somatório aqui, né, que é igual, que é o somatório de nzinho indo de 1 até nzão, ou seja, 1 até o número de retângulos que eu tenho, de an, né? E aí escrevendo a expressão da área mesmo aqui, eu tenho somatório indo de 1 até nzão, 1 até um número de retângulos, de f de a mais nzinho ΔT, né? Ou seja, a altura do retângulo, vezes a largura, que é ΔT, de fato. Né? Bom, e aqui, extrapolando a ideia para uma quantidade infinita de retângulos, né? Já que, é claro, quando eu falei que quanto mais retângulos eu tenho, melhor é a aproximação, mais próximo a soma das áreas dos retângulos se torna da área real. Então, teoricamente, se eu pegar uma quantidade infinita de retângulos, é claro que cada retângulo vai ficar infinitamente fino, né? Ele vai ficar infinitamente estreito. Mas eu tenho infinitos deles. Então, assim, o n tende a infinito, o número de retângulos tende a infinito. A largura do retângulo, ΔT, tende a zero, porque é b menos a dividido pelo número de retângulo, que é infinito. Então, isso aqui tende a zero, né? Que seria como se fosse b menos a sobre infinito. E aí, a área, se eu tenho infinitos retângulos, a aproximação se torna infinitamente boa, né? Ou seja, ele se torna infinitamente próximo do valor real. E isso é a mesma coisa que dizer que ele é igual ao valor real, né? Ou seja, a área real é agora não aproximadamente igual, mas é de fato igual. Antes era aproximadamente, agora é igual ao valor do somatório das áreas dos retângulos, né? E eu escrevo isso de que forma? Eu escrevo novamente aqui o somatório, né, das áreas, da mesma forma que eu escrevi antes, somatório das áreas, para n retângulos, n maiúsculo ali, né? Só que agora eu levo o n para infinito, eu faço o limite com n, o número de retângulos tendendo a infinito. E aí sim eu posso dizer que é igual à área real, né? E agora eu vou substituir aqui esse ΔT, que é a largura do retângulo, pela expressão de fato, que ele é igual, que é b menos a sobre nzão, né? Então, substituindo esse ΔT aqui e esse ΔT aqui por b menos a sobre nzão, eu tenho essa expressão aqui. Repito tudo, só substituo o ΔT, né? Limite de nzão tendendo a infinito, do somatório de nzinho igual a 1 até nzão, né? Então, se o nzão vai para infinito, esse somatório vai tender a ter infinitos termos, né? E
que é a altura do retângulo, né? Que é f de a mais n vezes o ΔT, que é b menos a sobre nzão, né? Isso vezes a largura do retângulo, que é o ΔT, que é b menos a sobre nzão, né? E isso aqui é justamente a forma de calcular a área abaixo de uma curva, né? Eu divido essa área em infinitos retângulos infinitamente pequenos, né? E eu somo as áreas de todos eles e eu tenho aí a área real. É claro que isso é uma tarefa impossível, né? Uma tarefa impossível. Ninguém vai ficar aqui calculando a área de infinitos retângulos. É impossível você fazer isso. Mas a mágica da integral é justamente... Porque se você parar para pensar, parece um paradoxo. Quando eu tenho infinitos retângulos, os retângulos têm largura infinitamente pequena. Se eles têm largura infinitamente pequena, a largura deles tende a zero. Então a área deles também tende a zero, porque eles têm altura finita, porém largura infinitamente pequena. Um retângulo que tem largura zero tem área zero. Então, se eu somar vários retângulos, as áreas de vários retângulos de área zero, estou somando zero com zero com zero com zero com zero e no final eu tenho zero, né? Mas, de fato, o que eu tenho aqui não é um retângulo de largura zero, é a largura que tende a zero, isso é diferente, né? A ideia do limite é alguma coisa que tende a um valor, porém nunca alcança esse valor. Da mesma forma que o infinito, ele não é um número, ele é uma ideia, né? Não existe um número infinito, existe uma ideia. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, eu não posso tratar o infinito como um número, eu não posso pegar infinito dividido por infinito vai dar 1. Existem casos em que infinito sobre infinito realmente vai dar 1, né? Existem casos em que vai dar 0 e existem casos em que vai dar um número, uma constante diferente de 1, diferente de 0. E tem casos em que vai dar infinito. Por exemplo, o limite de n sobre n, com n tendendo a infinito. Eu corto n com n e fica 1, né? Agora, quando eu tenho, por exemplo, o limite de n ao quadrado sobre n, aí eu corto o quadrado de cima com n de baixo, sobra o quê? Sobra n. E aí, quando eu levo n para infinito, eu tenho infinito. Então, eu tinha aí n ao quadrado que tendia a infinito em cima e n embaixo que também tendia a infinito. Eu tinha infinito sobre infinito. E tendeu a infinito, não tendeu a 1. Então, assim, ocasiões diferentes levam a valores diferentes. Eu não posso tratar o infinito como um número, né? Infinito é apenas uma ideia. A ideia do infinito é apenas alguma coisa que é maior do que qualquer número que você possa imaginar. Se você pega um número maior possível, maior que você possa imaginar, esse número ainda pode crescer, né? Eu sempre consigo somar um a mais nesse número e ele vai ficar maior ainda. Então, você nunca consegue imaginar um número maior. É difícil você pensar num número maior possível, porque você sempre consegue somar um a mais nesse número e ele vai ficar ainda maior. E a ideia do infinito é você ter alguma coisa que cresce indefinidamente, certo? Ele é maior do que qualquer número que você possa imaginar. Ele sempre pode crescer mais. Essa é a ideia do infinito. E a ideia do infinitesimal é alguma coisa, seria o contrário do infinito. Seria a ideia de alguma coisa que é infinitamente pequena, mas não é zero, certo? Ou seja, é eu pegar 1 sobre n e fazer o n tender a infinito. Quando o n tende a infinito, ele não é igual a infinito. O infinito não é um número, ele não pode ser igual a infinito, mas simplesmente o n cresce muito. E quando o n cresce muito, o 1 sobre n vai tender a ficar cada vez menor, mas ele nunca vai chegar em zero, certo? Mas ele fica infinitamente pequeno. E essa é a ideia do infinitesimal. Então aqui eu tenho infinitos retângulos, né? Ou pelo menos um número de retângulos que tende a infinito, mas que não pode ser igual a infinito, né? E, consequentemente, cada retângulo fica infinitamente estreito, mas nunca zero. Eles não chegam a ter largura zero, né? E eles ainda têm uma área infinitamente pequena, mas que não é zero. Então, a mágica da integral, a mágica do limite, é justamente essa, de eu somar infinitas coisas infinitamente pequenas e o resultado é uma coisa finita, que não é nem infinita e nem zero. Uma coisa finita, que tem tamanho, né? Que é de fato a área que eu quero calcular aqui. Essa é a magia da integral. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente reescrevendo esse somatório aqui, né, dessa forma aqui, né? Eu agora adotei a notação de integral. E nessa notação de integral,
existem algumas coisas que você deve levar em consideração. Esse dt aqui, que a gente chama de diferencial, né? Ele é o diferencial da integral, ele tem um significado. Ele é, na verdade, aquele ΔT. Né? O dt é o próprio ΔT, porém, um ΔT com limite infinitesimal. Né? É o ΔT quando n tende a infinito, ou seja, é o limite do ΔT quando o ΔT vai para zero. Né? É um intervalozinho de t infinitamente pequeno, certo? É a ideia do infinitesimal. E aqui, por exemplo, ó, quando você para analisar, essa expressão aqui é igual a essa expressão porque quando eu tenho o limite de n tendendo a infinito, eu substituo esse cara aqui, ó, que é o b menos a sobre n, é justamente o meu ΔT, que vai virar o meu dt, né? E aí quem está aqui dentro dessa expressão do f, aqui da função f, que é a mais n sobre nzão vezes b menos a, isso aqui é justamente o valor inicial, a, mais o deslocamento para a direita, né, que eu tenho, que é nzinho, que é um número, vezes o ΔT, que é a largura de cada retângulo, né? E isso aqui é justamente a posição onde você vai estar, né? Ou seja, é o valor de t. Então, isso aqui, de fato, é f de t, né? E aí, aqui eu simplesmente denoto os meus intervalos de integração. Ou seja, eu quero integrar dentro de um determinado intervalo. Eu quero somar a área de A até B. Por que se adota um novo símbolo para esse somatório? Ao invés, por que eu ainda não continuo com esse somatório aqui? Por que eu substituo esse somatório por um símbolo de integral dessa forma? Bom, por causa do seguinte, quando eu faço esse limite infinitesimal aqui, o que acontece? Quando eu levo isso para o limite infinito, vai acontecer de o meu domínio de somatório se tornar contínuo. Essa expressão de somatório aqui é uma coisa discreta, certo? Ela é um somatório discreto. Ele soma com valores de n discretos e inteiros, ou seja, n igual a 1, aí ele vai subindo de 1 em 1 até alcançar o valor superior aqui, que é o nzão, né? Então aqui, por exemplo, quando eu tinha 16 retângulos, o n ia de 1 até 16, ou seja, o n era 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Então o meu t, o que eu fiz aqui foi subdividir a minha variável t aqui, né, que era uma variável contínua, eu subdividi ela em vários intervalos discretos de tamanho fixo. Né? E aí agora eu vario o meu t em saltos de tamanho ΔT, né, de tamanho fixo. E aí esses saltos, essas subdivisões que eu faço aqui, são subdivisões discretas. O t apenas assume valores dentro desses intervalos aqui, né, múltiplos de ΔT. Aqui, por exemplo, subdividi ele em 4 intervalos. O t apenas assume esses valores aqui, ó, a ou a mais ΔT, ou a mais 2 ΔT, ou a mais 3 ΔT, e assim sucessivamente, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, em todos os outros exemplos, né? Então, o somatório é um somatório discreto, porque o meu ΔT tem um domínio discreto aqui, eu discretizei ele. Só que quando eu levo isso para o limite infinito, o que eu fiz com o meu intervalo aqui? Eu subdividi ele em vários intervalos discretos novamente, porém agora esses intervalos são infinitamente pequenos. Então, os valores que o t pode assumir não são mais valores discretos, entendeu? Não são mais valores fixos de tipo a mais 1 vezes ΔT, depois a mais 2 ΔT, e depois a mais 3 ΔT. Aqui, como o ΔT é infinitamente pequeno, o t assume todos os valores possíveis aqui dentro desse intervalo. Logo, o t não é mais uma variável discreta, ele agora é uma variável contínua. Ele varia continuamente dentro desse intervalo. Ele pode assumir todos os valores reais dentro desse intervalo aqui. Logo, eu não posso mais utilizar essa notação aqui de somatório, porque esse somatório não é mais um somatório discreto, é um somatório contínuo. E aí eu substituo isso por uma integral, que é de fato o equivalente do somatório, só que somando em um domínio contínuo. É a somação contínua dessa função dentro desse intervalo de A até B. Né? E o ΔT, o dt, que no caso faz o papel do ΔT, que é a largura de um retângulo infinitamente estreito. Né? E aí eu faço essa somação aqui e eu tenho a área abaixo da curva, neste intervalo de A até B. Bom, ficou um pouco grande aqui, mas espero que
tenha ficado claro e tenha dado para entender legal.